Então vamos agora para a terceira pergunta sobre esse versículo, sobre essa bem-aventurança que diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a terceira pergunta que eu lancei para a nossa reflexão diz o seguinte: Por que o bem-aventurado chora? Acredito que já adiantei alguma coisa sobre esse assunto, mas vou continuar a leitura. Primeiro, porque ele é salvo. O bem-aventurado chora, primeiramente, porque ele é salvo. Portanto, ele tem a natureza de Deus. Logo, ele não aceita a natureza do pecado que habita em si, conforme eu falei anteriormente. Então, ele chora por seus pecados. Vamos ver aqui um exemplo do salmista que está em Salmos, capítulo 51, do versículo de número 1 ao versículo 3. O texto diz o seguinte: vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Talvez para alguns possa parecer simples palavras, mas se você tiver um bom discernimento espiritual, uma boa sensibilidade do Espírito Santo e sensibilidade dos seus pecados e também da presença de Deus, você consegue ver quão profundas são essas palavras. Essas palavras expressam os sentimentos, a preocupação e o desespero do salmista por causa de seus pecados. Ele ansiava grandemente pela purificação de seus pecados da parte de Deus. Ele ansiava grandiosamente que Deus perdoasse os seus pecados. E aqui vemos também que ele reconhecia de fato que ele era um pecador, pois ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Portanto, o salmista era um homem humilde, sensível ao Espírito Santo, sensível aos seus pecados, e ele reconhecia que era um pecador. Por isso, o bem-aventurado chora, porque ele reconhece que é um pecador. Ele tem a natureza de Deus, ele não aceita a natureza do pecado que habita em si mesmo. Vamos ler aqui para dar uma reforçada, um complemento nesse estudo. Vamos ler em Lamentações, no capítulo 3, versículos 39 e 40. Está escrito o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Eu li na versão Almeida Corrigida e Fiel. Esses versículos nos trazem uma exortação, uma correção, uma instrução e um conselho. De que, pois, o homem tem se queixado? De que você tem reclamado na sua vida? Qual é a sua murmuração? Qual é a sua reclamação? Qual é a ansiedade da sua vida? Em Lamentações capítulo 3, versículo 39, nós temos o seguinte conselho ou ordem: queixe-se cada um dos seus pecados. Em outras palavras, nós deveríamos estar preocupando com nossa santidade, com a nossa posição diante de Deus. Deveríamos estar preocupados com os nossos pecados, assim como era na vida do salmista, conforme eu acabei de ler em Salmos capítulo 51, do versículo 1 ao versículo de número 3. Agora, a segunda resposta para a pergunta: por que o bem-aventurado chora?
O bem-aventurado chora porque ele reconhece que é pobre de espírito. Esse é o motivo principal que o leva a chorar e lamentar sua condição diante de Deus e do pecado. Ele reconhece ser um pecador. Eu já falei anteriormente que a pessoa que chora, o bem-aventurado que chora, um dos motivos que o faz chorar é porque ele reconhece que ele é pobre de espírito. E também nós precisamos chorar e lamentar a nossa condição diante de Deus e do pecado. Ou seja, o bem-aventurado chora porque, além de reconhecer que é um pobre de espírito, de que ele necessita e carece do perdão de Deus e da salvação, ele chora e lamenta por sua condição diante de Deus. Isso por quê? Porque ele possui a natureza de Deus em si. Ele tem o Espírito Santo. Ele é um filho de Deus. Ele é uma pessoa salva. O seu nome está escrito no livro da vida. Isso não acontece na vida do homem ou da mulher que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, que não crê no Senhor Jesus Cristo, que não teme nem obedece ao Senhor. Na vida da pessoa que ainda não foi regenerada e nem mesmo nasceu de novo. Terceira resposta para a pergunta: por que o bem-aventurado chora? O bem-aventurado não chora apenas por seus pecados. Olha que interessante. Ele chora pelos pecados alheios e pelo estado deplorável da sociedade e do mundo em decorrência do pecado. Vamos ver aqui dois exemplos de pessoas dentro da Bíblia Sagrada que lamentaram pelo pecado de pessoas ou de um grupo de pessoas. A leitura que vou fazer está em Êxodo, no capítulo 32, nos versículos 31 e 32. Eu vou ler na versão Almeida corrigida e fiel. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Veja que impressionante o amor de Moisés pela nação de Israel, que tinha acabado de sair do Egito e estava em peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, terra de Canaã. Talvez, se fôssemos eu e você, nós condenaríamos esse povo quando Deus fez a proposta para Moisés de que faria dele mesmo uma nova nação e antes exterminaria todo aquele povo. Talvez nós gostaríamos, em nossa carnalidade, nós aceitaríamos essa proposta, nós acharíamos interessante essa proposta. Mas Moisés era um homem que possuía o amor de Deus em seu coração, o amor pelas almas. Ele zelava por Deus e por sua promessa para aquele povo. E ele não agiu com egoísmo. Antes disso, ele agiu com misericórdia. Ele teve compaixão daquele povo. Ele foi generoso, ele foi amoroso com aquele povo, a ponto de dizer o seguinte para Deus: Deus, perdoa o pecado desse povo. Caso o Senhor não faça isso, eu te peço que risque-me do teu livro que tens escrito. Então vemos aqui que Moisés tinha preocupação com aquele povo. Ele lamentou diante de Deus pelos pecados daquele povo. Ele chorou, ele intercedeu, ele se colocou no lugar daquele povo, a fim de que Deus perdoasse os pecados daquelas pessoas, os pecados daquela nação. Agora nós vamos ler o outro exemplo que está em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2,
versículos 7 e 8. Vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Nós temos aqui mais um exemplo e um perfeito exemplo de um homem que chorava, lamentava e sofria por causa não apenas de seus pecados, mas do pecado alheio, do pecado daquela nação. E acredito que você já conhece a história de Ló. Ló vivia entre o povo de Sodoma e Gomorra. Ele vivia no meio daquele povo. Era um povo pervertido, um povo libertino. Vivia em libertinagem, vivia da maneira que eles bem entendiam. E nos dias de hoje as coisas não estão diferentes. Tantas notícias de tragédias, tantas notícias de escândalo, de acontecimentos, práticas, aprovações, ou melhor, aprovação de leis para contradizer os princípios bíblicos, para aprovar práticas e condutas que contradizem a palavra de Deus, os princípios morais, éticos, bíblicos e cristãos. E aquele que verdadeiramente é filho de Deus, ele sofre, ele fica triste com essas notícias, ele lamenta pelo pecado do povo, pelo pecado também da nação brasileira.